decretado lockdown em Goiânia e eu sei que a sua empresa não tem condições de parar por agora. Mas a sua atividade, ela pode ser executada pelos mesmos funcionários à distância? Se sim, preste atenção nas regras seletistas a respeito do teletrabalho que eu vou te mostrar nesse vídeo. Assista até o final, que eu quero te mostrar todas as regras pontuais que a CLT traz a respeito do teletrabalho. Mas antes, se você se interessou pelo tema, deixa o like aqui nesse vídeo. E para você que quer conhecer um pouco mais a respeito do direito do trabalho, se inscreva nesse canal que eu estarei postando vídeos toda semana. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou advogado trabalhista desde 2018, com atuação aqui no estado de Goiás, e em razão dessa situação de pandemia, inúmeras empresas tiveram de adequar sua forma de trabalho. E é isso que eu vou comentar com vocês aqui hoje. Vamos lá. São dois tipos de empregados que exercem as suas atividades à distância. O primeiro deles é o trabalhador em domicílio, aquele empregado que exerce atividade em casa. É uma atividade recorrente para atividades de cozinheira, serzideira, doceiras e até pessoas que trabalham na fabricação de calçados. Esse tipo de trabalho não é novo e já existe há algum tempo. O segundo tipo de empregado que exerce atividade à distância é o teletrabalhador ou o empregado em home office. É um trabalho novo porque se adequou às tecnologias modernas, porque funciona à base da informática, de meios telemáticos de comunicação e a aplicação direta da tecnologia no exercício da atividade. O primeiro caso, o trabalhador em domicílio, é um caso comum que já era previsto até mesmo antes da reforma trabalhista de 2017. O artigo 83 da CLT, por exemplo, até prevê uma garantia de salário mínimo não diferenciada para esses trabalhadores que trabalham em casa. Assim, não pode existir diferenciação alguma entre o trabalho realizado nas dependências da empresa e o trabalho realizado em domicílio. Já o segundo caso, o teletrabalhador ou o trabalhador em home office, foi um pouco mais explorado após a reforma trabalhista de 2017. A CLT, a partir de então, passou a prever regras específicas para o teletrabalhador. Nessa modalidade, por meio de recursos tecnológicos, o empregado trabalha à distância a maior parte do tempo, a maior parte da sua jornada de trabalho. Mas esse fato não dá razão a esse empregado ser considerado como um trabalhador externo, que tem regras específicas também aplicáveis. Mas é claro que deve haver o cumprimento de todos os requisitos, de todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego para que esse teletrabalhador seja considerado empregado. Então é necessário que haja subordinação, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, logicamente, o empregado, o teletrabalhador, tem que ser pessoa física. Aliás, vou deixar o link na descrição a respeito de um artigo onde eu esmiucei cada um desses elementos fáticos e jurídicos para caracterização do vínculo de emprego. O teletrabalho é uma tendência moderna, e isso é um fato. Assim, o empregador mantém a sua posição de direção, de fiscalização do trabalho do empregado por meio de tecnologia aplicada à atividade. Isso faz com que todo o trabalho executado pelo teletrabalhador possa ser fiscalizado diretamente pelo empregador, que tem o dever de controlar a jornada desse empregado, as atividades exercidas por ele e a manutenção de todo tipo de tarefa feita por esse empregado. Uma vez que o empregado é considerado teletrabalhador, o comparecimento desse empregado que está trabalhando em casa às dependências físicas da empresa não é suficiente para descaracterizar o regime de teletrabalho. Isso significa que o regime de teletrabalho ele prevalece caso as atividades do teletrabalhador sejam executadas preponderantemente em casa ou à distância, não necessariamente na residência do empregado. Mas aqui cabe uma observação importante, que o teletrabalhador foi excluído do regime de jornada da CLT. Isso significa que se, por exemplo, esse teletrabalhador necessitar de trabalhar além da 8ª hora diária em um dia ou outro, não terá direito às horas extras. Há outro artigo que eu também escrevi, vou deixar o link aqui na descrição, a respeito de quem são esses empregados que foram excluídos do regime de jornada. Deem uma olhadinha lá para que vocês entendam o que está sendo discutido aqui. Ok, mas se eu trabalho de forma presencial, se eu fui contratado para trabalhar de forma presencial e em razão de alguma situação agravante, uma situação de força maior, o meu empregador quer me colocar para trabalhar telepresencialmente. Isso pode. E o contrário, trabalho em casa, fui contratado para trabalhar em casa e por uma razão de necessidade a empresa precisa que eu me presente pessoalmente à sede da empresa. É possível? Quanto à alteração do regime telepresencial para o presencial ou ao contrário, existem duas situações trazidas pela norma trabalhista que merecem destaque. Uma forma é bilateral e a outra é unilateral. Ambas necessitam de um aditivo contratual para que essa alteração do regime de jornada,
do regime de trabalho seja válido. Já adianto que, por mútuo acordo, é possível essa alteração sem muitos embaraços, logicamente, desde que haja o aditivo contratual. Então, bilateralmente, ou seja, por meio de um acordo, por meio de consenso entre o empregado e o empregador, pode haver a alteração do regime de trabalho do presencial para o telepresencial e do telepresencial para o presencial. Agora, o problema há quando o empregador quer impor unilateralmente a alteração desse regime de trabalho. Nesse caso, a CLT só permite a alteração unilateral, sem a concordância do empregado, do regime de teletrabalho para o regime presencial. Isso porque existe o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, já que pressupõe que o empregado que está trabalhando presencialmente tem um controle de jornada regrado pela sua folha de ponto. Já o empregado que trabalha no regime de teletrabalho, como eu disse, foi excluído do controle de jornada e não tem direito às horas extras. Estaria essa situação prejudicando, entre aspas, o empregado. E esse tipo de alteração de regime só é possível caso o empregado consinta, concorde com esse tipo de alteração. Então, só é possível unilateralmente, pela imposição do empregador, a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Mas e os equipamentos que esse teletrabalhador precisa usar? Para que ele tenha acesso ao exercício da atividade da mesma forma que ele exerce na empresa, é necessário um computador, acesso à internet, às vezes um celular, ele precisa também de energia para isso e um local adequado para executar sua atividade, logicamente. Já deixo claro que todos esses equipamentos, quando fornecidos pelo empregador, não incorporam ao salário do empregado. São todos utilidades. Isso significa que não tem natureza salarial. Ainda em relação a esses equipamentos, a CLT diz que o fornecimento deles pelo empregador se dará por comum acordo. Não é obrigação do empregador fornecer e também não é obrigação do empregado ter esses equipamentos. Eles vão ter que acordar entre si para ver qual que é a melhor opção para que esse empregado possa trabalhar à distância com o melhor equipamento fornecido pela empresa ou por ele mesmo. Além disso, é obrigação do empregador manter um ambiente de trabalho seguro. Mas como isso é possível se o empregado trabalha em casa? O empregador tem acesso apenas à execução do serviço pelo empregado. A forma como esse empregado vai trabalhar é difícil de controle pela empresa. É por isso que a CLT diz que o empregador deve instruir os seus empregados que trabalharão em teletrabalho quais as medidas a serem tomadas para que se evite doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. A CLT trouxe esse dispositivo como uma obrigação da empresa de manter empregados trabalhando à distância. Por outro lado, o empregado é obrigado a assinar um termo de compromisso se comprometendo a cumprir todas as instruções fornecidas pela empresa no sentido de evitar todo e qualquer tipo de acidente ou doença ocupacional. Porém, aqui cabe uma ressalva importantíssima. Mesmo que o empregador instrua esses empregados e mostre maneiras de como é possível evitar acidentes e doenças ocupacionais, e mesmo que esses empregados assinem um termo de compromisso se comprometendo a seguir todas aquelas instruções, não há nenhuma garantia de que tais atitudes isentarão por completo o empregador da responsabilidade de qualquer infortúnio que possa acontecer com esses empregados. Além disso, é importante deixar claro que o contrato de trabalho dos teletrabalhadores tem que estar especificado esse regime de trabalho. Então tem que estar escrito que laboram em regime de teletrabalho e que todas as atividades por esse empregado realizadas são exercidas e executadas à distância. Então essas são as características básicas e elementares que a CLT traz a respeito do regime de teletrabalho. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do tema, se tem algum questionamento, fique à vontade, deixe a sua dúvida aqui no comentário. Vou me esforçar ao máximo para responder e atendê-los o mais rápido possível. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que esse conteúdo tenha alcançado as suas expectativas. Fortaleça esse canal com o seu like, com a sua inscrição. Um abraço e até mais.